CBN, Central Brasileira de Notícias. Agora 3h34. CBN Curitiba, edição da tarde. Apresentação, Maíra Gioia. Já estamos de volta com CBN Curitiba, edição da tarde. O nosso assunto agora é o seguinte: entrou em vigor nesta semana a lei complementar conhecida como Marco Legal das Startups. O texto regulamenta a atividade aqui no Brasil. Nós vamos entender um pouco mais sobre esta legislação com o advogado Dr. Daniel Diniz, que é professor de Direito Empresarial e Direito para Startups. Tudo certo, Dr. Daniel? Boa tarde. Olá, Maíra, boa tarde, tudo certo com você? Tudo certo, muito obrigada por atender aqui a CBN Curitiba. Doutor Daniel, nós tivemos primeiro a ocorrência, ou seja, as startups funcionando, né, para depois, agora, a gente ter a legislação. Geralmente é assim, né, se tratando de inovação em tecnologia, vou até citar aqui como exemplo também os aplicativos de passageiros. Primeiro eles funcionaram, depois os municípios tiveram que correr atrás de uma legislação. Exatamente. E esse é o cenário do empresário e a legislação, essa relação entre empresário e legislação, desde que a gente conhece a atividade mercantil, tá? Não é surpresa nenhuma. Quando a gente estuda a história do direito empresarial, é assim que acontece. A dinâmica é essa mesma, né? É essa mesmo, porque o empresário é inovador. E a lei é mais tradicionalista. Então, ela sempre olha o empresário lá na frente e tenta acompanhá-lo. Bom, mas agora, qual é a sua avaliação com relação à legislação que vai entrar em vigor com relação às startups? Nós temos uma boa perspectiva, porque o legislador demonstra que há agora uma política de Estado referente às startups. Porque nós tínhamos de 2009 a 2019, nós verificamos em uma pesquisa interna aqui que eu fiz, que cerca de 54 projetos de lei previam esse fenômeno das startups, mas muito mais voltado para a parte tributária, com incentivos tributários para essas instituições. Porém, agora nós vemos uma amplitude muito maior, e aí sim chamado como Marco Legal das Startups. Isso é... O doutor Daniel, agora a chegada de uma legislação pode estimular o setor? Pode estimular. Ela é uma pequena parte, mas ela pode sim estimular, principalmente quando ela confere maior segurança jurídica para investidores e empreendedores. Ou seja, os atores do sistema se sentem mais confiantes a partir da certeza que a legislação pode conferir. É uma segurança, né? Sim, sim. Em que pese a gente poder fazer algumas críticas à Lei Complementar 182, a gente tem sim uma perspectiva positiva, inclusive de novos passos legislativos que vão fortalecer o cenário das startups no Brasil. E de acordo com esse marco legal, as startups de qualquer setores aqui podem funcionar? Como é que vai ser? Podem sim. A startup é uma entidade que a gente fala que é repetível, escalável e ambiente de incerteza. Então, não precisa ser somente no setor de saúde, de finanças, pode ser em qualquer um dos setores, desde que atenda os requisitos da lei. E aquelas que já estão funcionando, elas vão ter que se encaixar nessa lei, né? Sim, sim. E a legislação prevê que as startups com até 10 anos de inscrição no CNPJ podem fazer uso do marco legal. Ou seja, o nosso legislador verificou que ele precisava contemplar essa década passada de novas instituições que trazem inovação, tecnologia, uma rede de criação de empregos muito pujante e, assim, traz realmente capital externo para nós, traz uma rede de investimentos que é muito bacana para o desenvolvimento da nossa sociedade. E esses últimos 10 anos foram os mais promissores, né, em termos de aumento no número de startups? Foram sim. A gente sente isso no dia a dia, né? Tem uma pesquisa da ABS Startups que reflete isso. De 2015 a 2019, nós tivemos um aumento de 207% no número de startups no país. É muita coisa. É bastante coisa, mas a gente ainda tem muito espaço para crescer. Quanto tempo de discussão até chegarmos a este marco legal?
Olha, a gente vem de um caminho legislativo de mais ou menos 10 anos. Porém, esse marco legal acabou se amadurecendo ao longo dos últimos 3 anos. Bom, doutor Daniel, agora, como o senhor também estava dizendo, a gente até pode tecer algumas críticas. Isso significa que a legislação também será avaliada e a gente pode ter futuramente alguma alteração, né? Ah, com certeza. Existem algumas críticas já muito bem postas por inúmeros doutrinadores jurídicos e atores desse ecossistema, porque a própria lei deixou de prever, por exemplo, as questões das stock options, que são mecanismos muito utilizados com as startups e que havia uma expectativa de que esse marco legal pudesse contemplar de maneira completa, precisa e segura a utilização desse instituto, o que não foi verificado. Fazendo um comparativo aqui com outras legislações de outros países, hein? Como é que a gente está? Olha, nós demos um passo importante, mas ainda é tímido. Tá? Se a gente for comparar a nossa legislação com o marco legal italiano, por exemplo, ou com aquilo que é praticado nos Estados Unidos da América, que é uma fonte muito forte de contratos e novos negócios, nós estamos ainda bem atrás. Doutor Daniel, muito obrigada, viu, por ter conversado aqui com a gente. Até a próxima. Ótima tarde. Eu que agradeço, Maíra, pelo espaço. Uma excelente tarde a você e a todos os nossos ouvintes. Esse foi o Dr. Daniel Diniz, que é professor de Direito Empresarial e Direito para Startups, conversando com a gente a respeito da lei complementar conhecida como Marco Legal das Startups. Agora é 3h41, a gente tem intervalo.